A notícia começou a circular ainda cedo, como aquelas informações que surgem tímidas nos bastidores, mas que vão ganhando corpo a cada minuto. Matheus Pereira, o cérebro do nosso meio-campo, teria se despedido em lágrimas dentro da Toca da Raposa, em um clima de comoção que abalou funcionários, comissão técnica e, principalmente, quem vive o Cruzeiro por dentro. Para nós, torcedores, que acompanhamos cada passo desse time, só de imaginar o nosso camisa 10 chorando, abraçando companheiros e olhando para o escudo com aquele carinho que só quem respeita o manto sabe demonstrar, já é o bastante para apertar o peito e fazer a ficha demorar a cair. Dizem que a cena foi forte, daquelas que marcam a memória de qualquer um que estava presente. Matheus sentado no banco do vestiário, cabeça baixa, toalha sobre o rosto tentando esconder as lágrimas, e um silêncio pesado tomando conta do ambiente, quebrado apenas pelos passos de companheiros que se aproximavam para abraçá-lo, um a um, como se cada abraço fosse também uma tentativa de convencê-lo a ficar. Fontes internas falam de um discurso emocionado, em que ele agradeceu ao clube, exaltou o apoio da torcida e deixou no ar aquela sensação de que um ciclo pode estar se encerrando, mesmo que nada ainda tenha sido oficialmente anunciado. O que se comenta nos corredores da Toca da Raposa é que Matheus teria feito questão de reforçar o quanto o Cruzeiro foi importante para a reconstrução da própria carreira, lembrando que chegou em um momento de incerteza, cercado de dúvidas sobre seu futuro, e encontrou aqui um clube gigante, ferido, mas de pé, e uma torcida que abraçou o projeto de volta por cima com uma intensidade que poucas camisas no mundo conseguem inspirar. Ao falar da Nação Azul, ele teria se emocionado de vez, a voz embargada, e as lágrimas passando a ser inevitáveis, refletindo um sentimento que, na verdade, é recíproco. Ele se encontrou no Cruzeiro, e o Cruzeiro se reencontrou em parte através do futebol dele. Há relatos de que, em um determinado momento, Matheus ergueu o olhar para o escudo que estampa o vestiário, respirou fundo e disse algo como "Vocês mudaram minha vida", frase que teria sido recebida com um misto de orgulho e tristeza por quem ouviu. Para nós, torcedores, essas palavras ecoam como um lembrete do tamanho da ligação criada em tão pouco tempo, como se o Cruzeiro tivesse conseguido, em meio a tantas dificuldades, proporcionar a um grande jogador aquilo que todo atleta busca: identificação verdadeira, um lugar para chamar de casa, um gramado onde cada passe é carregado de sentido. O rumor ganha força também com o que se fala sobre os últimos dias de treino. Quem acompanhou de perto garante que Matheus estava diferente, mais calado, reflexivo, cumprindo os exercícios, se dedicando como sempre, mas com aquele olhar distante que denuncia quem está carregando um peso a mais na mente. Em algumas atividades, quando conversava com os companheiros, o clima era de despedida disfarçada, com risadas que terminavam rápido demais e abraços que duravam um pouco além do normal, como se todos soubessem que alguma coisa estava prestes a mudar, mas ninguém tivesse coragem de verbalizar isso de forma aberta. Na resenha com os funcionários, a situação teria sido ainda mais tocante. Matheus é conhecido por ser um cara simples, que cumprimenta do porteiro ao roupeiro, que brinca com quem prepara o café, que agradece ao massagista depois de cada sessão. Segundo o que corre nos bastidores, ele teria passado por setores do CT em um roteiro quase silencioso, agradecendo pessoalmente algumas pessoas, reforçando o quanto se sentia em casa ali dentro. É esse tipo de atitude que faz com que a torcida veja nele não apenas um craque, mas alguém que entendeu a essência do Cruzeiro, que vai muito além das quatro linhas. Ao mesmo tempo, do lado de fora dos portões, a torcida começa a sentir que há algo no ar. As redes sociais já foram inundadas por vídeos, relatos, teorias, montagem com fotos do meia vestindo manto azul, legendas de agradecimento, pedidos para que fique e até desabafos emocionados. O torcedor cruzeirense aprendeu, na dor, a enxergar os sinais, e quando se fala em despedida em lágrimas, logo vem à cabeça o medo de reviver perdas dolorosas, de ver mais um ídolo partir justamente no momento em que o time parece se consolidar novamente como protagonista. Não é de hoje que surgem rumores sobre propostas de fora, sondagens de clubes estrangeiros e até mesmo interesses internos de equipes do próprio país, encantadas com o futebol refinado e a liderança técnica de Matheus dentro de campo. A diferença é que, agora, esses rumores ganham um combustível emocional gigantesco. A cena dele chorando, abraçando o escudo, agradecendo aos colegas. O coração do torcedor fica dividido entre a gratidão por tudo o que ele já entregou e o medo do que virá pela frente, caso esse adeus realmente se concretize. Nos bastidores, comenta-se que o staff do jogador estaria analisando um cenário de mercado complexo, com valores consideráveis envolvidos e uma possível oportunidade daquelas que mudam a vida de qualquer atleta. O Cruzeiro, por sua vez, vive o dilema de qualquer gigante em reconstrução. Precisa equilibrar as contas, pensar no futuro financeiro, mas sem perder a alma do elenco, representada justamente por jogadores como Matheus, que vestem a camisa com entrega e qualidade. A despedida em lágrimas, se confirmada, seria o retrato perfeito dessa encruzilhada entre amor ao clube e as inevitáveis engrenagens do futebol moderno. Há quem diga que a cena mais forte aconteceu quando alguém mencionou a torcida.
Nesse momento, segundo relatos, Matheus não teria se aguentado. Ele teria falado sobre o Mineirão pulsando em dias grandes, sobre os gritos de incentivo quando o time estava pressionado, sobre as vaias aos adversários, sobre as bandeiras tremulando na arquibancada e, principalmente, sobre o carinho nas redes sociais, nas ruas, em cada encontro com o cruzeirense. É como se ele soubesse que, independentemente do desfecho da sua história aqui, o vínculo com a Nação Azul já está selado para sempre. A imagem imaginária dele caminhando sozinho pelo gramado vazio, depois de um treino, olhando para as arquibancadas silenciosas e revivendo mentalmente momentos marcantes com a camisa celeste, mexe com quem vive o clube de verdade. Veja bem, estamos falando de rumor, de bastidor, de relatos que chegam em fragmentos, mas, para o torcedor, isso tudo ganha contornos quase cinematográficos. A mente da gente volta nos jogos em que ele decidiu, nas assistências milimétricas, nos gols em que correu para o escudo, batendo no peito, gritando para a câmera o amor que sentia pelo Cruzeiro. É impossível não lembrar das fases mais complicadas que atravessamos, dos momentos em que parecíamos afundados em um buraco sem fim, e da forma como jogadores como Matheus ajudaram a resgatar o orgulho ferido. Quando um clube gigante vive tempos turbulentos, qualquer atleta que entra em campo e entrega mais do que o básico, que honra o peso da camisa, passa a ter uma importância que vai muito além dos números. A despedida em lágrimas, se aconteceu do jeito que estão contando, é a prova de que ele também sabe exatamente o que representou para esse processo de retomada. Alguns funcionários teriam dito que o clima no vestiário ficou pesado durante alguns minutos após o suposto discurso. Ninguém falava muito, os olhares se cruzavam, e até os mais experientes aparentavam uma mistura de incredulidade e resignação. No futebol, todos sabem que ciclos se encerram, que a porta de saída faz parte do caminho, assim como a de entrada. Mas quando o fim de um ciclo parece chegar na base da emoção, com lágrimas e abraços sinceros, a sensação é de que algo grande está ficando para trás. Do lado dos companheiros de elenco, o sentimento seria de perda de um líder silencioso. Matheus nunca foi apenas um meia talentoso. Dentro do gramado, organizava, apontava, cobrava, orientava posicionamento e, fora dele, era aquele cara acessível, com quem o mais jovem podia conversar sem medo. A despedida em lágrimas, se realmente marcou esse momento, mostra que ele também se viu abraçado por esse grupo, que não era apenas mais um elenco na carreira de um atleta, mas uma espécie de família de temporada, com laços que vão além da bola. Ao imaginar essa cena, o torcedor inevitavelmente projeta o futuro do time. Quem vai assumir esse papel criativo? Quem vai chamar a responsabilidade naqueles jogos grandes em que a bola parece queimar no pé dos menos preparados? Quem vai enxergar espaços onde ninguém vê? O Cruzeiro já passou por fases em que ficou órfão de referências técnicas, e a simples possibilidade de viver isso de novo, depois de ter encontrado em Matheus uma espécie de maestro, assusta qualquer um que vive intensamente o dia a dia do clube. As reações nas redes sociais já indicam esse misto de gratidão e preocupação. Há quem escreva longos textos agradecendo, chamando Matheus de ídolo, de maestro, de símbolo da reconstrução. Outros, mais revoltados, direcionam críticas para a diretoria, mesmo sem saber os detalhes do que está acontecendo, pedindo que o clube faça de tudo para segurá-lo. No meio disso tudo, prevalece a incerteza, essa velha conhecida de quem vive o futebol. O rumor da despedida em lágrimas joga gasolina nesse incêndio emocional, e a China Azul, mais uma vez, mostra que sente tudo no volume máximo. Também é interessante notar como a história dele com o Cruzeiro parece ter sido construída em tempo recorde, como se vários anos tivessem sido comprimidos em uma passagem intensa, cheia de momentos marcantes, e agora ameaçada por um possível desfecho antecipado. Há clubes em que jogadores passam anos e saem sem deixar saudade. No nosso caso, bastou pouco tempo de entrega verdadeira para que o nome de Matheus ficasse associado a capítulos importantes de uma trajetória recente que ainda está sendo escrita. Os rumores apontam que, antes desse momento de comoção, já havia acontecido uma conversa reservada com a diretoria, em que foram colocados na mesa todos os cenários, desde permanência com ajuste de contrato até a possibilidade concreta de uma saída negociada. O que ninguém esperava, talvez, era que o peso emocional fosse tão grande que a famosa frieza profissional do futebol cedesse espaço a um adeus chorado, sentido, quase familiar. Isso diz muito sobre o que se constrói quando clube e jogador se conectam de verdade. No meio de tanta especulação, uma coisa parece certa. Independentemente do que acontecer, o vínculo entre Matheus e a torcida já transcendeu o campo do comum. Ele entendeu que, aqui, cada jogo é mais do que 90 minutos. É uma espécie de catarse coletiva, um encontro entre um povo sofrido, apaixonado, e um time que carrega nas costas a história de um gigante mundial. Quando ele fala da torcida, segundo esses relatos, não é apenas um discurso protocolar. É reconhecimento, é reciprocidade, é afeto mesmo.
Imaginar o Mineirão lotado naquele possível último jogo dele com a camisa azul é algo que mexe com o coração de qualquer cruzeirense. Aplaudir de pé, gritar o nome dele, erguer faixas de agradecimento, ver crianças com cartazes pedindo para ele ficar ou prometendo nunca esquecer o que fez pelo clube. Tudo isso faz parte do nosso imaginário, até porque o torcedor sabe se despedir de quem foi leal. Nós já fizemos isso com outros grandes nomes, com outros heróis, e, se o destino quiser que essa seja a vez de Matheus, a nação azul também saberá se comportar à altura. Por outro lado, o rumor traz junto aquela fagulha de esperança. Enquanto não houver algo confirmado, enquanto nada for oficial, sempre existirá a possibilidade de uma reviravolta, de uma virada nos bastidores, de uma escolha pela continuidade. O futebol é mestre em construir enredos imprevisíveis, e um adeus em lágrimas pode, em um cenário mais otimista, se transformar em renovação de votos, em declaração pública de amor, em um novo ciclo ainda mais forte, com o jogador decidido a marcar seu nome definitivamente na história celeste. Essa linha tênue entre despedida e recomeço é uma das coisas que tornam o futebol tão apaixonante. No caso de Matheus, ver um cara desse nível técnico, que poderia estar em qualquer lugar do mundo, abraçar o Cruzeiro com tanto carinho, ao ponto de chorar dentro do vestiário diante da possibilidade de uma saída, é algo que deixa claro que estamos falando de uma conexão especial. Não é apenas mais um contrato, é uma história em construção, que pode estar prestes a mudar de capítulo. Enquanto os rumores circulam, a torcida se pega revisitando lances, gols, assistências, entrevistas, declarações. É curioso como, diante da possibilidade de um adeus, tudo parece ganhar uma importância ainda maior. Aquele passe milimétrico que decidiu um jogo complicado, aquela comemoração em frente à torcida visitante, aquele gesto de chamar o time para cima quando a situação era adversa, tudo isso volta à memória com uma intensidade que mistura saudade antecipada e orgulho. É a maneira que o coração encontra de se preparar para o que vier. Os bastidores também falam de um Matheus preocupado com a forma como a notícia pode impactar a torcida. Ele saberia que, aqui, não existe saída discreta quando se trata de alguém que foi tão decisivo. Há quem diga que ele chegou a comentar, em conversas internas, que sua maior preocupação não era o que a imprensa ou os críticos diriam, mas sim o sentimento de cada cruzeirense, da criança que comprou sua camisa, do torcedor que acreditou de novo no time vendo o futebol dele em campo. Isso é raro, e é por isso que dói tanto imaginar a despedida. Fala-se também que, ao final do suposto discurso, ele teria sido aplaudido de pé dentro do vestiário. Jogadores, comissão técnica, staff, todos batendo palmas, alguns igualmente emocionados, numa espécie de reconhecimento coletivo pelo que ele representa. Enquanto isso, fora daqueles muros, nós, torcedores, só conseguimos imaginar a cena, montando o quebra-cabeça com as poucas peças que chegam, e preenchendo as lacunas com aquilo que sentimos. E o que sentimos, nesse momento, é uma mistura de gratidão e temor. No horizonte esportivo, uma possível saída de Matheus também abre discussões táticas importantes. Ele não é apenas mais uma peça do meio-campo, é o articulador, o responsável por ligar setores, por dar fluidez à posse de bola, por achar caminhos criativos quando tudo parece travado. Perder um jogador assim significa precisar reformular ideias, encaixar novos nomes, mudar dinâmicas. Para um time que busca solidez, continuidade e afirmação nas principais competições, é um desafio enorme. E, por isso mesmo, a possibilidade desse adeus em lágrimas preocupa tanto. Mesmo assim, o torcedor cruzeirense está acostumado a se reconstruir. Já vimos ídolos partirem, já choramos despedidas, já sentimos o peso de recomeçar praticamente do zero. E, em todas as vezes, o nosso amor pelo clube permaneceu intacto, às vezes até fortalecido pelas dificuldades. Se o destino quiser que Matheus siga outro caminho, o Cruzeiro seguirá sendo nosso porto seguro, nossa casa, nosso orgulho. Mas isso não diminui nem um pouco o impacto de ver um jogador que nos deu tantas alegrias se despedindo com lágrimas nos olhos. Alguns relatos também apontam que, depois da possível comoção no vestiário, ele teria ficado alguns minutos sozinho, sentado, apenas respirando fundo e tentando se recompor antes de encarar de novo o resto do dia. Essa imagem de vulnerabilidade, de um atleta geralmente visto como forte, decisivo e confiante, toca profundamente quem conhece o peso que é vestir uma camisa como a do Cruzeiro. Não é qualquer um que sente a saída de um clube dessa forma. É alguém que, de fato, entendeu o que significa estar aqui. A relação entre Matheus e a torcida tem muito de identificação. Ele é talentoso, mas não é estrela distante, daquelas intocáveis. Pelo contrário, parece mais o cara que poderia estar na arquibancada com a gente, gritando, xingando o juiz, abraçando desconhecidos em gol decisivo. Esse perfil, somado ao futebol refinado, criou um laço raro.
E é justamente por isso que a ideia de uma despedida chorada dentro da toca repercute tanto. Não é qualquer jogador indo embora, é alguém que nos representou dentro de campo. Há também quem interprete essas lágrimas como sinal de que a decisão, se houver mesmo, não foi simples. No futebol, muitas vezes a gente imagina que tudo se resume a cifras, a contratos, a propostas irrecusáveis. Mas ver um atleta chorar, abraçar funcionários, agradecer o clube, mostra que, por trás das negociações, existe um ser humano dividindo o coração entre sonhos pessoais e o amor que aprendeu a sentir por uma camisa. Isso torna tudo mais complexo e, ao mesmo tempo, mais bonito, ainda que dolorido. O rumor da despedida em lágrimas também faz a gente refletir sobre o quanto valorizamos nossos jogadores enquanto eles ainda estão aqui. Quantas vezes deixamos de reconhecer, no calor da arquibancada, o esforço e a entrega de quem está correndo por nós lá embaixo? Quantas vezes só percebemos a dimensão de alguém quando surge a possibilidade de perdê-lo? Talvez essa história de Mateus sirva também como um lembrete para que a gente não espere o adeus bater na porta para demonstrar admiração. Enquanto isso, programas esportivos, páginas de notícia e perfis em redes sociais tentam encaixar o rumor em suas narrativas, alguns já tratando como fato, outros mais cautelosos, sempre atrás de alguma confirmação oficial. Mas, para o torcedor, mais do que o rótulo de verdadeiro ou falso, o que pega mesmo é a imagem do jogador chorando. É isso que fica, que vira assunto de bar, de grupo de mensagem, de conversa de família. A dor que aparece nos olhos de um atleta dessas proporções acaba sendo também a dor de uma torcida inteira. Ainda que tudo esteja no campo da especulação, a verdade é que o Cruzeiro já se acostumou a viver entre extremos emocionais. Saímos de um dos períodos mais sombrios da nossa história recente para, aos poucos, retomarmos a sensação de grandeza. Nesse caminho, jogadores como Mateus foram fundamentais. Se ele realmente estiver diante de uma despedida, será mais um capítulo de uma jornada que ainda guarda muitas viradas. O Cruzeiro é maior do que qualquer saída, mas algumas saídas deixam marcas profundas. Talvez, daqui a alguns anos, a gente olhe para trás e lembre desse rumor como o início de uma despedida anunciada, ou como ponto de virada que precedeu uma permanência histórica. O que se sabe, por enquanto, é que a mera possibilidade desse adeus mexe com todo mundo que se veste de azul. A cada novo detalhe que surge, a imaginação constrói e reconstrói cenas, discursos, abraços. E em todas essas versões, um elemento permanece igual: as lágrimas de Mateus, misturadas às nossas, num laço invisível entre jogador e torcida. Seja como for, a história dele no Cruzeiro já está escrita em um lugar especial da memória coletiva da nação azul. Nenhum rumor apaga o que já foi vivido, nenhum desfecho diminui os gols, as assistências, os jogos em que ele foi decisivo, os dias em que acordamos mais leves porque sabíamos que o nosso meia estaria em campo. A despedida em lágrimas, se confirmada, será apenas o fechamento de um ciclo intenso, bonito, verdadeiro. E nós, torcedores, estaremos aqui, de coração apertado, mas cheios de gratidão, esperando o próximo capítulo dessa epopeia chamada Cruzeiro Esporte Clube. Até lá, seguimos entre a esperança e o temor, entre a vontade de acreditar que ele ficará e o respeito por qualquer decisão que venha a tomar. Porque, no fim das contas, o que realmente importa é que, em cada lágrima que possa ter caído naquele vestiário, existe um pedaço do amor que Mateus aprendeu a sentir pelo Cruzeiro e um reflexo do amor que a China Azul já sente por ele. E isso, nenhum rumor, nenhuma transferência, nenhuma distância consegue apagar.